Olá, o meu nome é Adriano Carvalho e sou diretor da Remax Património na Estação de Comboios de Guimarães. Durante 12 anos fui consultor imobiliário ao serviço desta grande marca que é a Remax, tendo sido reconhecido como um dos melhores a nível nacional. Hoje tenho um projeto diferenciador no mercado de Guimarães e procuro pessoas que já tenham experiência, mas que não estejam satisfeitas com os resultados que tenham obtido até agora. Se és uma dessas pessoas, então este convite é para ti. Anda a conhecer-me e anda a conhecer o meu projeto e eu estarei cá para te ajudar a atingir um patamar completamente diferente e que irá mudar a tua vida para sempre. Se procuras uma mudança, este poderá ser o lugar certo para ti. Fica à tua espera. Até já. Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos, neste período da pandemia da Covid-19, falamos sobre o impacto que esta pandemia está a ter na nossa sociedade, os problemas que nos traz e apontamos também soluções. No Em Casa à Conversa falamos habitualmente com profissionais da área da saúde e outros vimaranenses que têm opinião acerca deste momento particular que nós vivemos. Depois de, há cerca de 15 dias, termos falado sobre o regresso das nossas crianças às creches vimaranenses, estando apontado o regresso das crianças que frequentam o pré-escolar para esse regresso também na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, hoje tornou-se relevante falarmos com duas educadoras de infância e também com uma psicóloga sobre este regresso aos infantários, aos jardins de infância vimaranenses. Antes de iniciarmos a conversa, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem o nosso trabalho no nosso Facebook. Obrigado, desde já, por acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães está a desenvolver neste período da pandemia. Vamos à conversa de hoje sobre o regresso das nossas crianças que frequentam o pré-escolar na próxima segunda-feira aos infantários e jardins de infância vimaranenses. Connosco temos Cristiana Pereira. Olá, Cristiana, como está? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Portanto, é de um jardim de infância de Atens e Rendufo. É isso. É. Perguntava-lhe desde já, Cristiana, como é que correram estes 2 meses de confinamento das crianças? Creio que estará em contacto regular com elas. Como é que elas estão? Ansiosas por regressar? Muito ansiosas, é um misto de emoções. Vemos vários efeitos da pandemia nas nossas crianças, algumas muito ansiosas de regressar à escola, outras muito tristes por ainda não conseguirem ver os amigos e familiares, medo de voltar e saber que não podem abraçar. São muitos os efeitos que noto ao conversar com as minhas crianças. Mas claro que a maioria quer regressar à escola, apesar de saberem que a escola voltará a ser diferente daquilo que era. Manuela Felgueiras é educadora de infância, obrigado também por ter aceito o nosso convite para este programa. Estamos a falar desta vontade de regressar à escola, mas segunda-feira a previsão é que tenhamos ainda poucas crianças. Elas estão ansiosas por regressar, foi isso que notou também. E porquê de nós termos poucas crianças na segunda-feira nos jardins de infância? Pronto, nós temos poucas crianças, os pais ainda estão muito ansiosos, estão muito inseguros, não sabem o resultado, no fundo, no que é que isto irá resultar, e então só mesmo aqueles pais que têm necessidade é que, no fundo, puseram as crianças, confinaram as crianças ao jardim nesta altura. Portanto, nós vamos fazer o nosso melhor e penso que para já é um número muito reduzido de crianças, temos um número muito reduzido, portanto eu tenho um grupo de 25 crianças, apenas 7 ou 8 irão regressar e pronto, vamos ter todos os cuidados de segurança, todos os cuidados de higiene, tudo, vamos ter mais oportunidade de nos dedicarmos a elas, uma vez que são poucas, e ainda somos alguns adultos, por isso eu penso que irá correr tudo bem, acho que vamos partilhar este testemunho com os pais e eles daqui para a frente irão ficar mais seguros e já não terão tantos medos e tanta insegurança e continuarem com os seus filhos. Aliás, eles já nos conhecem há muito tempo e isso é um ponto forte em que nós vamos apostar para darmos continuidade ao nosso trabalho, que é isso que nós queremos e é isso que é saudável, salutar para as crianças. Cristiana, em Atens Rendufo estamos a falar de quantas crianças que irão regressar segunda-feira?
Supostamente são inscritas um número de 7 crianças para uma turma de 25, mas lá está, nós temos apelado muito ao bom senso dos pais, porque é importante as crianças saírem deste confinamento. Nós sabemos que é difícil para eles, não é? Por uma questão de segurança, mas eles têm que ter bom senso que também lhes estamos a privar um bocado do seu desenvolvimento, o facto de estarem também confinados em casa, não é? Eu sei que nós temos uma nova realidade para enfrentar, mas nós temos que lhes transmitir a segurança. Os profissionais vão estar lá, são aqueles que eles conhecem, aqueles que eles confiam, e temos que lhes dar esse voto de confiança para deixar lá as crianças, não é? Nós sabemos que para já é por extrema necessidade, mas que seja motivo e seja orgulho para eles voltarem a colocar lá as crianças, vendo o bem-estar das outras que estão lá. Olá, Emanuela. A Emanuela é psicóloga no Hospital de Guimarães. Obrigado também por estar connosco neste espaço. Tivemos as crianças confinadas às suas casas, com os seus pais, com os familiares mais diretos durante aqui um longo período. Estamos a falar de mais de 2 meses. Que problemas podem surgir a partir da segunda-feira neste regresso ao infantário, aos jardins de infância vimaranenses? Que problemas é que podem ter resultado também neste confinamento que aconteceu durante um período tão longo? Olá, Eliseu, boa tarde a todas. Eu acho que aqui nós podemos separar um bocadinho em duas vertentes, não é? Temos por um lado os pais e se calhar esta ansiedade todas, aliás que as senhoras educadoras já falaram, que os pais estão extremamente receosos em meter os miúdos, portanto isto também depende muito como é que os pais transmitem esta ansiedade ou a segurança, por outro lado, não é? Às crianças em relação precisamente a isso. A experiência que nós vamos tendo é que realmente também é esta, só os pais com extrema necessidade é que irão colocar já os miúdos na escola segunda-feira, está tudo a ver como é que vai correr, como é que as coisas vão andando. Acho que mais do que propriamente a confiança nos profissionais tem a ver muito com a incerteza de tudo, não é? A incerteza esta do contágio, como é que vamos controlar miúdos tão pequenos de contactarem entre si, de se abraçarem, como é que nesta idade que é uma idade dos afetos, vamos controlar isso em relação, por exemplo, aos adultos, e os pais colocam muito estas questões e têm muito estas dúvidas e isto depende muito também como transmitem aos nossos miúdos. Portanto, esta normalização com que os garotos vão segunda-feira aparecer também tem muito a ver com conforme foram vivendo estes tempos em casa com os pais. Podemos ter por um lado uns garotos mais ansiosos e mais ansiosos por isso, que sem esta racionalização, porque nesta idade ainda não há um pensamento muito concreto de perceber muito bem o que é que se passa, por mais que se explique, eles sabem todos dizer o coronavírus e percebem que há um vírus e percebem que há uma doença, mas não há uma racionalização, não é a mesma coisa como falámos para miúdos de 10 anos, não é? Portanto, poderá haver por um lado isso e por outro lado acho que os miúdos vão estar extremamente satisfeitos por regressar e por ver os colegas e por ver os adultos de referência que sempre conheceram, como as senhoras educadoras, auxiliares, todo esse mundo que eles conhecem e que pertencem. E acho que podemos ter um bocadinho este misto por aqui. E também há alguns receios do próprio pessoal das instituições também, que nos vão falando, que isto também é muito novo para eles também. Portanto, será por aí. Manuela, como é que estão a preparar o regresso? Durante esta semana tiveram a desinfecção das instalações? Tivemos a desinfecção. Sim, tivemos a desinfecção. Que outras medidas é que vão adotar a partir de segunda-feira? Portanto, tivemos a desinfecção, aliás, logo no dia 13 de março, quando os jardins e escolas fecharam, fizemos uma desinfecção geral, a escola ficou toda, o jardim de infância ficou tudo desinfetado, roupas lavadas, os brinquedos, e neste momento já fizemos também, antes da desinfecção da Câmara, já fizemos uma desinfecção também, geral, e agora a Câmara fez a desinfecção, temos uma sala de contingência, se algum caso surgir, temos apenas os adultos poderão usar máscara, os adultos irão usar a máscara, as crianças não, os pais já foram informados das regras que têm que obedecer para minimizar alguma coisa que possa surgir.
temos que desinfetar os materiais, os espaços antes e após as refeições. As crianças regressam do recreio, terão que também higienizar-se, lavar muito bem as mãos. Todo essa parte de higienização terá de ser cumprida, já está a ser cumprida e continuará a ser cumprida. As crianças irão mudar de calçado ao chegar ao jardim de infância, os pais deixarão as crianças no portal da escola e receberão-os também à tarde no portal da escola. As crianças não deverão, os pais já foram informados que as crianças não deverão levar para o jardim de infância materiais de casa, brinquedos, que eles gostam muito levar os brinquedos, mas nesta fase não o deverão fazer. As roupas sujas das crianças deverão ser colocadas em sacos plásticos bem fechados para não haver... Pronto, estamos a tomar este número de medidas que têm que ser tomadas, que foram aconselhadas pela Direção-Geral de Saúde e que está tudo a ser cumprido na íntegra. Cristiana, preocupa que as crianças cheguem agora ao vosso jardim de infância e encontrem um cenário muito diferente, encontram realmente as mesmas pessoas que estiveram com eles até ao início de março, mas encontram aqui uma realidade muito diferente e isso está a preocupá-la? Um bocadinho. Espera-se segunda-feira um dia muito difícil, para não falarmos do próprio contexto em si, não é? Porque ensinamos as crianças naquele contexto a um rol de coisas a dizer sim, a uma partilha de sim, a uma valorização de uma amizade sim, e agora chegamos ao mesmo espaço e é um não. O não podes partilhar, o não tens ajuda e mais importante que isso, o nosso maior instrumento de trabalho, que é o colo, o abraço, não pode haver. Acho que é essa a nossa maior preocupação. Claro que como profissionais nós iremos estar lá, não lhes vai faltar nada e nós vamos ter que nos adaptar a isso, mas o nosso maior instrumento vai ficar aquém para ajudar as nossas crianças. Isso eu acho que é a nossa maior preocupação. E Manuela, e como é que pode ser? Como é que se pode trabalhar sem este afeto, um afeto mais distante nos jardins de infância? Sim, acabamos sempre por dar afeto às crianças, isso nunca lhes irá faltar. Simplesmente vamos reunir com elas, iremos ter uma conversa e elas vão ficar a saber, e como já sabem que os pais de certeza também já falaram em casa, que não pode haver tanta partilha, o toque que eles gostam muito, do abraço, do beijinho, isso terá que ser, que não poderá ser para já nesta fase inicial, mas eu penso que basta a nossa presença, a presença das auxiliares e tudo irá correr bem, nós vamos mentalizá-los, eu acho que eles que vão, porque eles estão muito ansiosos, eles estão mortos por ir para a escola, é isso que nós todas as semanas fazemos, eu faço uma videoconferência com eles e noto, e muitos dizem, professora, tenho saudades da escola, por isso eu acho que eles vão ultrapassar muito bem essa situação, com aquela ânsia de quererem regressar e com tudo aquilo que nós lhes vamos dar, embora claro, eles percebem, porque já são meninos de 3, 4, 5 anos, principalmente os que vão agora já têm 4 e 5 anos, por isso eles vão compreender, nós vamos dizer, vamos até fazer trabalhos se calhar nesse sentido e os pais também já os estão a preparar para esse não tão contacto como o que deveria ser, não é? E que nós gostaríamos que fosse. E Manuela Lopes, como é que as crianças poderão gerir esta expectativa que tenham neste momento de regressarem ao infantário, ao jardim de infância, essa expectativa toda e chegarem lá e depararem-se com uma realidade tão diferente? Pois, eu acho que, e concordo com o que disse agora a senhora educadora, que tem a ver um bocado com como os adultos se vão posicionar, não é? Eu acho que isso é que vai fazer muito essa diferença. Como é que nós explicamos aos miúdos e como nós vamos contextualizando sempre. Portanto, o facto de o antes, o valorizar, o educarmos de uma determinada maneira, não é? Como falou há bocadinho sobre a questão da partilha, sobre a questão dos afetos, e agora dizermos que não, o não é um não temporário, isto nós não estamos agora a fazer uma diferença de um estilo
porque mudamos de paradigma, é porque neste momento assim não pode ser, e eu acho que isto também é muito importante, os pais reforçarem esta questão temporária, é muito importante como é que todo o contexto e a comunidade escolar se posiciona e vão falando com os meninos, como é que vamos adequando esta linguagem. Agora, que não vai ser muito fácil, não é, porque esta é uma idade do contacto, é uma idade de andarem todos juntos, é uma idade do toque, não é? É a idade da partilha, a idade da brincadeira, e a brincadeira, como eu já tenho referido imensas vezes, tem uma importância emocional, psicológica, de desenvolvimento muito, 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 muito importante e devemos muito trabalhar por aí. Por isso eu acho que vai depender um bocadinho disto e concordo que se fizermos um bocado todo este trabalho em casa, todo este trabalho na escola, as coisas tendem a minimizar. Eu sei que os pais estão um bocadinho também receosos com algumas imagens que nos chegaram lá de fora, não é? E eu penso que as senhoras educadoras também viram o que nos chegou de França, que realmente são imagens um bocadinho chocantes, os garotos nos recreios com sinalizados um determinado perímetro, todos sentados, distanciados, a educadora no meio. Quer dizer, isto realmente assusta, choca, sobretudo os adultos, e acho que é este tipo de coisas que nós temos que trabalhar. Não pode ser por um extremismo, mas realmente tem que ser com alguns cuidados, e esta questão dos afetos tem que continuar a ser trabalhada para, e esperemos um dia regressarmos a uma questão em que realmente o toque, que tanto falta faz, seja para os adultos até, seja para as crianças como para os adultos, é extremamente importante, extremamente importante. Cristiana, têm que ser mais criativos ainda neste período para conseguirem passar para as crianças, para os meninos, a ideia de que, apesar de todas as alterações, o ambiente nos jardins de infância será um ambiente salutar, onde eles se poderão sentir bem. Há algumas estratégias que esteja a pensar adotar na segunda-feira para conseguir esta finalidade? Claro, é assim, nós algumas das estratégias já vimos utilizando, não é, nestas videoconferências que fazemos com as nossas crianças. Nós todas as semanas fazemos uma atividade com eles através, pronto, de videoconferência, mas que eles vão também trabalhando sozinho. Claro que vão ser muitas as estratégias, nomeadamente trabalhar esta parte do individual, não é? E a preocupação que mantemos com o outro também, mas distante. Mas acho que o mais importante que as atividades e tudo o que se vai desenvolver, eu acho que é mesmo ter um olhar sensibilizado, um olhar atento para cada criança, porque elas vão nos chegar lá de uma forma diferente, não é? Do que estávamos habituados. E permanecer com este olhar muito atento e sempre sincronizados com os pais, transformando toda esta mensagem mais confiante entre as crianças. Ele fez isto e ele agora está a reagir assim. Trabalhando em conjunto com eles, eu acho que o processo vai ser muito mais gratificante e mais fácil para nós podermos desenvolver atividades mais adequadas ao bem-estar da criança, não é? Manuela Felgueiras, tem a indicação de que as crianças, as 25 crianças que tem na sua sala habitualmente, vão regressar gradualmente até ao final do ano, ou há crianças que não regressarão este ano? Olha, algumas sim, irão regressar ainda, outras só em setembro. Os pais disseram-me que só regressariam em setembro. E estamos a falar de uma sala de 25 crianças. 25 crianças com que idades? 3, 4 e 5 anos, as três idades. São salas mistas. Neste caso, Exato. tem crianças dos 5 anos que poderão não regressar ao infantário. Sim, sim, tenho. Com as quais não poderá sequer fazer a preparação de entrada no primeiro ciclo. Portanto, Exato. no próximo ano. Esta passagem para o primeiro ciclo é algo também importante na vida das crianças e é algo que vai ficar por fazer, neste caso em algumas delas. Claro que sim, mas eu estou confiante, pronto, com a ajuda dos pais, porque os pais têm, nós todas as semanas mandamos trabalhos, os pais têm se empenhado imenso, eles têm mostrado os trabalhos que fazem com os meninos, por isso os meninos não estão parados, os meninos estão ativos, geralmente mandam-se atividades que nós achamos que devem, são boas e são úteis para que eles possam ingressar também no primeiro ciclo, e acho que os pais vão dar também um bocadinho de continuidade. Nós estamos a falar com os pais e a pedir-lhes para eles darem um bocadinho de continuidade
dedicada a trabalho, para que toda a parte que se fez até agora não seja descurada. No entanto, acho que os professores do primeiro ciclo também irão ter uma... vão ter que ter uma parte em que têm que ter isso em conta também, que as crianças, assim aconteceu no pré-escolar, também aconteceu no primeiro ciclo, e os professores do primeiro ano acho que vão ter esta situação em conta. Cristiana, como estiveram os pais durante este período de confinamento? Um pouco ansiosos, não é? Para eles também foi uma situação muito nova, esta situação também da telescola. Temos muitos pais com outros filhos, noutras idades, não é? E que merecem também o seu acompanhamento. Nota-se a ansiedade deles e a tensão do primeiro dia de conhecerá as crianças. Alguns regressaram ao trabalho, já se nota ainda mais o nervosismo de conciliar o trabalho e agora a nova adaptação do filho à escola. Mas claro que é todo um trabalho que eles têm que fazer em conjunto e têm que confiar em nós como profissionais que vamos estar lá para os ajudar em tudo o que eles necessitarem, claro. E Manuela Lopes, a ansiedade que os pais manifestarem na segunda-feira, nos primeiros dias deste regresso aos jardins de infância, os medos que eles manifestarem perante as crianças, por experiência, muitas vezes em infantários percebo que quando os pais chegam nos primeiros dias, depois saem de lá a chorar porque sentem quase que estão a abandonar os filhos. E nestas circunstâncias isso poderá acontecer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta. Portanto, os pais terão um papel fundamental na confiança com que os filhos assumirem este regresso ao infantário. Que conselhos é que pode deixar aqui aos pais? Eu diria que tem um papel fundamental, crucial, central, precisamente nisso, e nestas idades muito mais. É precisamente da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós nos reagimos, é isto que passa muito como modelo para os miúdos, mais daquilo que eu digo, não é? Mais precisamente por aquilo que falávamos há um bocado, deste pensamento mais abstrato, desta racionalização que nestas idades isto ainda não está concretizado. Daí que o comportamento dos pais, se até agora os pais tiveram e manifestaram muita ansiedade, muitos níveis de stress, seja em relação ao contágio, porque isto já foi tudo elevado e várias vezes falámos sobre isto, porque os pais não tinham para onde se virar, realmente era uma realidade ter vários filhos, vários miúdos na escola, daquilo que eu fui ouvindo. Os pais foram investindo mais nos miúdos com idade escolar, digamos assim, muitos foram-me dizendo que não iam acompanhando tanto em termos escolares e académicos da pré-escola, porque em termos de importância, digamos assim, avaliativas, não é? E de aprendizagem, foram focando um bocado mais isso. Portanto, isto por um lado, perfeitamente normal, esta realidade que as pessoas e as famílias se readaptaram, mas é verdade que muitos adultos ficaram com níveis elevados de ansiedade. Aquilo que fomos vendo mais foi o sono e a ansiedade, foram muito alterados, e se isto passa para os miúdos em termos desta alteração, o medo de sair, o medo do contágio, esta hipervigilância da ameaça constante, realmente vamos ter os miúdos muito mais ansiosos, os miúdos muito mais inseguros, sem perceber muito bem porquê. É como digo, eles têm a ideia que há um coronavírus, que há uma doença, que têm que ter alguns cuidados, mas não sai muito mais do que isto. Portanto, os pais aqui, é fundamental que transmitam muita segurança e que de facto confiem também na comunidade escolar, que realmente já conhecem e que estão muito bem entregues, muito bem preparados. Eu também me parece isto. Acho que, apesar de tudo, não deixa de ser um cenário novo para toda a gente, mesmo para a escola, mas os pais aqui têm este papel de tranquilizar, de falar, de dar muito espaço aos miúdos, de compartilhar connosco as emoções. E aquilo que eu digo muitas vezes, temos que ter uma dose de paciência e tolerância muito grande, porque sobretudo nestas idades os miúdos não têm connosco uma conversa, não é? Os miúdos falam agora, falam daqui a uma hora, falam mais logo, voltam a falar amanhã, voltam a perguntar de outra maneira, do nada questionam outra vez. Portanto, é preciso também termos esta tolerância e estarmos disponíveis para os miúdos e para falar sobre esta nova realidade. E se os pais trabalharem diretamente com a comunidade escolar, acho que aqui, tendo em conta todas as recomendações e a forma como isto também vai evoluindo, temos um cenário onde as coisas podem correr relativamente bem, com estas salvaguardas todas, claro. Manuela Felgueiras, reuniram nos últimos dias, nas últimas semanas, a comunidade educativa para preparar este regresso?
Ai, sim, claro que sim, falámos bastante sobre o que iria acontecer, mais até sobre a higienização, claro que a parte afetiva já nem precisamos de falar, que todas estamos dispostas a dar o nosso melhor, mas sobre a higienização, sobre a maneira de trabalhar, as crianças utilizam os materiais, desinfetá-los imediatamente, pronto, a sala de isolamento, falámos sobre todas esta situação nova com que nos deparamos. Sim. E Cristiana Pereira, têm também os vossos receios neste regresso? Perante a pandemia, a Covid, portanto, como profissionais, como pessoas que vão estar agora desconfinadas, em contacto constante com crianças que têm as suas famílias, também têm os vossos medos? Claro que sim, nós também estamos expostas a esse perigo, não é? Apesar de, pronto, nós temos todos que regressar e este confinamento tem que acabar por nos trazer alguma das vantagens, que é mesmo isso, é aprender alguma coisa com esta nova realidade. Claro que temos muito receios, porque além de crianças nós também vamos trabalhar com outros adultos, não é? Que também estão expostos a esta situação, mas nós temos que seguir, não é? Nós temos esse receio dessas transmissões, o contacto, porque é difícil nós pensar no contacto, não é? Agora não posso ir ali abraçar, agora já toquei onde aquela criança já estava a brincar. Claro que nós vivemos isso, nós vivemos esse receio, mas eu acho que quando nós regressar realmente à prática, eu acho que isso tudo se vai atenuar um pouco, não é? Porque vamos começar a viver, vamos começar a reagir perante a situação. E Manuela Lopes, já falamos um pouco disso noutros contextos, mas o facto dos pais e as famílias estarem constantemente a aceder a informação, muita dela não verídica, diria assim, e que circula sobretudo nas redes sociais, essa informação veio, digamos que, poluir este ambiente também que os pais possam viver neste momento. Muito. Seria importante ter ainda mais cuidado com a informação que assimilam neste período. Sem dúvida, isso logo desde o início foi logo das coisas que nós fomos verificando em qualquer faixa etária, com qualquer pessoa. Aliás, muito no início havia aquela obsessão de estarmos a ver as notícias a toda a hora, de todos os canais, de ver os dados como é que estavam, e havia mais um infectado e mais um morto, e havia mais ali e mais aqui. E isto eleva-nos a nossa ansiedade, eleva o nosso stress já por si só. E depois começa a ser vinculado, e começou a ser vinculada a notícias não verídicas, notícias sensacionalistas, notícias que de facto não eram verdadeiras, e logo das primeiras coisas que se recomendou a Organização Mundial de Saúde e a nossa DGS foi de facto para as pessoas, quando lessem ou quando tivessem a ver informação, que seja só de fontes fidedignas, de fontes oficiais, e isso é uma das informações constantes que nós reforçamos bastante, para realmente, neste caso, os pais, toda a informação que de facto queiram saber, que seja de fontes oficiais, como sobretudo a DGS, o Ministério da Saúde, onde esta informação sabemos que é uma informação verídica, e aí podemos ter esta segurança que nos atenua um bocadinho a ansiedade e o stress, que é isso que depois que nos leva ao medo, que nos leva à tal hipervigilância, que nos leva à alteração do sono, que nos ficamos muito mais irritados, que ficamos com muito menos disponibilidade. Isto acaba por ser muitas vezes um ciclo muito vicioso, e há coisas que nós podemos fazer logo desde o início que são simples. Esta é uma delas, e é daquilo que nós recomendamos sempre, e recomendo sempre a toda a gente. Portanto, notícias 1 a 2 vezes por dia no máximo, e de fontes de facto oficiais e fidedignas, e aqui é um dos conselhos que deixo aos pais. Qualquer informação que queiram saber, isto está muito bem vinculado, a DGS saiu com uma série de informação, e depois falar precisamente com a sua comunidade escolar, que eu penso que podem também dar muitas das respostas que sabem, não é? E que são possíveis, que neste momento há muita incerteza, e que podem também ajudar. Manuela Felgueiras, está prevista a melhoria da comunicação com os pais neste retomar da atividade escolar? Ai, sim. A comunicação será fundamental neste período. Imagino. Claro que sim, e estaremos sempre prontos a comunicar e a darmos o feedback de como a criança esteve, como esteve em casa. Isso são situações que não podem ficar descuradas, e temos sempre que ter esse feedback com os pais, sempre que surge alguma dúvida, alguma coisa, por isso nunca vamos estar afastados da família, nunca, claro que sim. E Cristiana, será que irão aproveitar
contexto da utilização de plataformas como esta, que nós estamos a utilizar neste momento para este programa, e manter este contacto até com as famílias. Portanto, podem acrescentar isso, digo eu, pode até ser uma ideia para um futuro próximo, manter este contacto com as famílias e com os pais, também com alguma regularidade. Claro que sim, e uma das estratégias até para as crianças que vão voltar a frequentar o pré-escolar e as outras que não vão voltar a frequentar, é uma ótima estratégia para manter os amigos em contacto, não é? Uma dessas estratégias até utilizar na escola, porque não até fazer os bons dias que nós utilizamos muito em conjunto, vamos ligar com os pais e manter este contacto com as famílias, porque este grupo, só 4 ou 5 é que vão passar para o primeiro ciclo, os outros vão se manter e, portanto, era ótimo utilizar outro tipo de ferramentas que agora estão-nos a ser útil para manter o contacto com o grupo, não é? Porque vai permanecer o mesmo grupo em setembro e muitos não vão utilizar a ida à escola, nem manter, não é? Portanto, era ótimo utilizar estas ferramentas, não é? E Manuela Lopes, no meio disto tudo até podemos vir a considerar que algumas coisas boas ficaram. Esta é uma delas. Sim. Esta é uma delas e, de facto, como outros cenários e como outras áreas, o ambiente escolar e o contexto escolar vai ter que se reinventar, não é? E utilizar outras estratégias e aproveitar outras, e algumas coisas positivas daqui têm que sair. E realmente esta ideia que a senhora educadora Cristiana falou parece-me excelente, quer dizer, este manter o contacto, o distanciamento social não significa necessariamente um distanciamento emocional, porque falamos muitas vezes sobre isso, e esta é uma das maneiras de manterem os miúdos em contacto uns com os outros, dentro daquilo que é possível, com certeza que sim, mas que realmente a escola também tem que se reinventar, como as outras áreas, outros setores da nossa sociedade, e que muito bem, e que pelo menos isso haja alguns aspectos positivos que se possa tirar no meio desta crise toda, claro. E isso poderá servir até, digo também, de incentivo para que os pais se sintam mais confiantes em voltarem a colocar os filhos. Sem dúvida. De Sem dúvida, e eu acho que agora os pais também vão observar o que vai acontecer durante as próximas semanas, que notícias é que lá está, que notícias é que vão sair, que vão ser vinculadas, como é que as crianças reagiram, como é que foi a curva do contágio, os pais vão estar muito agora nesta expectativa, mas não há dúvida absolutamente nenhuma que isto aumenta a nossa segurança psicológica, a nossa segurança interna, diminui o contexto de ansiedade e de stress, e isso aumenta esta confiança e aquilo que nós transmitimos aos miúdos. Sim, e não se podem esquecer que o maior crescimento da criança não é através do contacto social. Apesar de haver este distanciamento, é muito importante a criança voltar a ter contacto com os seus pares. Exatamente, pares, e com as suas educadoras e com as escolas, não é? Cristiana, devemos ter em consideração também agora algumas alterações até nos contextos familiares fruto desta pandemia, nomeadamente alterações económicas que possam surgir neste período estranho da nossa vida coletiva. Já tem reflexos disso na instituição onde trabalha? Sim, sim. Estamos a falar de um meio mais rural e, portanto, os impactos são sentidos cada vez mais, não é? Já se sentiam algumas crianças com dificuldades e com algumas carências, tanto a nível emocional como em termos económicos, não é? Tínhamos muitas crianças em que utilizavam a cantina, neste caso, como uma refeição diária, digna, não é? E que agora não sabemos qual é a situação neste momento. Portanto, a escola vinha aqui um bocado atenuar um pouco estas diferenças socioeconómicas e afetivas, e que neste momento não está a acontecer, não é? Nós temos muitos pais desempregados, o que acarreta também algum stress, mais tensão familiar, e é importante, por isso que eu falava nesta importância de manter um olhar muito atento nas crianças que vão regressar e manter este contacto cada vez mais próximo com os pais para darmos o feedback das nossas crianças e a forma como elas estão, porque com certeza que os problemas serão cada vez maiores. Cristiana, e esses desempregados de que fala, são desempregados que resultam já da pandemia? Exatamente. Fábricas que fecharam, layoffs por tempo muito indeterminado e que se contava com esse dinheiro para pagar algumas rendas também, não é? Já se falava em alguma carência económica, imagine-se agora, não é?
Manuela Felgueiras, portanto, sendo educadora de uma escola mais próxima da cidade, num contexto social ligeiramente diferente, também tem estes reflexos na sua comunidade escolar? Sim, há alguns, mas já estamos a tratar, já tomamos diligências, já está tudo a ser providenciado para atenuarmos esta situação, embora não sejam muitas crianças, mas já aconteceu. Já sentem que há aqui algumas alterações socioeconómicas nas famílias que têm Sim, filhos nas instituições? em algumas famílias sim, mas como disse, já estamos a tomar previdências, já estão a ser famílias ajudadas nesse sentido. Sim, faça a favor, Cristiana. Era só importante realçar aqui o papel que a autarquia, neste caso o Departamento da Educação e mesmo as juntas de freguesia têm tido, tendo em conta estas carências destas famílias, mesmo em termos de emprego, têm ajudado imenso para diluirmos um bocadinho este contexto, não é? E não só, também mesmo os agrupamentos de escolas também estão a trabalhar nesse sentido, inclusive o agrupamento a que eu pertenço, o agrupamento de João de Neira, também está a trabalhar nesse sentido, de ajudar. Com a abertura, por exemplo, das cantinas, para que as crianças possam ter acesso a algumas refeições bem preparadas. E Manuela Lopes, o que vai resultar desta pandemia não é nada de muito, não é nada de bom. Não podemos esperar ter um futuro em breve como aquele que nós tínhamos, portanto, até à chegada da pandemia. O que é que pode ser feito e que respostas podem ser colocadas no terreno? Eu acho que era importante nós aprendermos muito, nós sociedade, nós pessoas com realmente responsabilidades até governativas e de poder de decisão. Por exemplo, com a crise de 2008, a crise financeira que realmente afetou muito aqui a zona do Val do Ave, e nós tivemos uma situação muito complicada na altura, a nível socioeconómico, socioemocional, muito complicada. Realmente com o desemprego, realmente com estas dificuldades e estas carências todas foi muito complicado, e nós vimos isso mesmo em contexto até clínico, não só de sociedade. Portanto, era esta experiência que nós passamos para trás, poderia de facto ser algo que devíamos já ter aprendido com isso e pôr algumas coisas no terreno. As pessoas ainda estão com muitos medos, com muitas ansiedades, das empresas de várias áreas, e de facto muitas vezes é chocante os relatos que ouvimos e o que falávamos há um bocado, por exemplo, dos miúdos iam à escola e pelo menos aquela era uma refeição que faziam e agora deixaram de a ter nesse sentido. Portanto, é chocante ouvir isto, mas é uma realidade, e o facto de não terem computadores é outra realidade, o facto de não terem internet é outra realidade, o facto de pais não saberem trabalhar com as novas tecnologias também existe, não é só os idosos. Portanto, há muita gente que nunca ligou muito a estas coisas e terem que se readaptar, muito complicado. Portanto, eu acho que há aqui muitas coisas que a nível de prevenção que nós temos que fazer. Acho que há coisas que passam por uma questão muito de Estado governativo, não é? Que tem a ver com os apoios que toda a gente está à espera que as empresas e o que é que pode daqui de alguma maneira surgir. A comunidade escolar, como é que se vai de facto a posicionar, e um bocadinho os apoios que agora as senhoras educadoras acabaram de falar. Esta promoção também importante, e que da minha área falo, de tentarmos evitar o que aconteceu em 2008, que foi um aumento significativo das questões depressivas, ansiosas e dos suicídios e tentativas de suicídio. Foi significativo o que tivemos aqui. Estamos muito preocupados com o que daqui pode vir, e realmente há coisas que nós podemos já tentar fazer com colegas psicólogos nas escolas, com colegas psicólogos nos centros de saúde, trabalhando a prevenção, e depois a questão da intervenção ao nível dos cuidados secundários, nos hospitais e noutros setores, que de facto até da psicologia comunitária também, que podemos depois também ajudar. De facto, os problemas económicos são problemas muito complicados. Eu costumo dizer muitas vezes que problemas de dinheiro, o dinheiro ou há ou não há, não estica, não dá propriamente para dizer hoje vou deixar para lá, logo se vê. Portanto, há responsabilidades que as pessoas de facto têm que cumprir, temos todos que cumprir. Isto pode ser muito, muito difícil, e de facto se tivermos uma autarquia, se tivermos as nossas juntas de freguesia em termos locais muito atentas às necessidades do concelho, às necessidades locais que vão variando,
pode ajudar, por exemplo, com isso, não é só nesta fase, porque uma das coisas que nós vemos também, que aprendemos muito, por exemplo, com o tsunami, é que nas alturas de crise que podem ser mesmo humanitárias, não é? Na fase que as coisas estão, portanto, na crise propriamente dita, temos muito voluntariado, temos as pessoas muito a trabalhar, temos as pessoas muito atentas, muito a ajudar, mas isto depois passa, mas os problemas reais continuam e as coisas no terreno também, portanto é importante que não deixamos esquecer estes problemas que as famílias vão de facto continuar a enfrentar. Isto depois tem um impacto muito grande nos miúdos e na capacidade de aprendizagem, na questão emocional, na questão do desenvolvimento, portanto é muito importante estarmos atentos a isso também. E os psicólogos estão sensibilizados para esta necessidade de reforçarem a sua presença e queremos psicólogos suficientes para ajudarem-nos a ultrapassar este momento difícil? Psicólogos há, nos sítios certos não, porque psicólogos formados e muito bem formados temos, psicólogos nos centros de saúde não temos, psicólogos nas escolas são poucos, com agrupamentos para um número muito grande de meninos que precisavam, portanto, psicólogos escolares que precisavam de um acompanhamento diferente, psicólogos nos hospitais também somos poucos, portanto há, mas tem que haver um investimento que eu penso que até o Ministério da Saúde, aliás com a criação agora da linha SNS 24 com a linha 4, que estão 70 e tal psicólogos a fazer um atendimento 24 horas, portanto está coberto todos os dias, com muitíssimas chamadas de muita gente que tem ligado, e aliás um dos principais problemas tem sido tem sido os estudantes, muito curioso também, não é? E os desempregados. São das pessoas que mais têm ligado para lá, os profissionais de saúde também, a pedir, portanto, ajuda, precisamente para esta fase, mas os psicólogos estão muito sensibilizados e estamos muito a pensar no agora, mas também no futuro. Já agora vou manter a conversa consigo nesta parte do programa para lhe dizer que o Novaes de Carvalho é diretor executivo da ACES do Alcoave, do agrupamento de centros de saúde do Alcoave, e neste mesmo espaço falou daqui de uma intenção de colocar psicólogos nos centros de saúde. Fundamental. Aproximando este apoio psicológico das famílias, isto era fundamental que estivesse no terreno. Fundamentalíssimo ontem, e realmente é nos centros de saúde, é com os médicos de família, é com os enfermeiros de família, onde toda esta questão da prevenção, em que se conhece as pessoas a este nível, se pode atuar tanto nestas questões de antes de termos a doença instalada, porque nós já sabemos o que é que estamos a passar e nós já sabemos o que é que vem aqui num futuro próximo, e se pudermos atuar já, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que vamos evitar muita doença psicológica, que vamos evitar muitos custos indiretos também, e para o Estado, não é? Custos na medicação, custos no internamento, custos nos gastos de saúde, custos nas baixas, nas reformas antecipadas, temos tantos problemas indiretos que depois daqui advêm, nos miúdos, que depois temos estas necessidades que eles precisam destes apoios também, as dificuldades de aprendizagem, já não falo do absentismo e de outras questões, a violência doméstica, que é outra questão muito importante, que nesta altura é uma pandemia escondida e que também é um tema muito complicado, mas que existe também, portanto é fundamental e realmente tem sido até da ordem dos psicólogos um dos grandes apelos ao nosso governo para a contratação de psicólogos para os centros de saúde, para as escolas também e para os hospitais, mas nos centros de saúde é de facto fundamental. Portanto, a entreajuda entre a comunidade será, digamos, o trunfo que podemos aqui utilizar para conseguir ultrapassar esta pandemia da melhor forma. Manuela Felgueiras, para chegarmos aqui a um ponto de prepararmos o encerramento desta nossa conversa, pedia-nos que nos deixasse aqui algumas preocupações que tem ainda relativamente ao reinício da atividade escolar, ao regresso das crianças que estão no pré-escolar, ao seu jardim de infância, e deixasse aqui alguns conselhos para os pais que vão levar as crianças na próxima semana e aqueles que ainda não irão fazer e que deixaram para mais tarde essa decisão. Pronto, olha, eu queria deixar uma mensagem aos pais de facto de confiança, que vai ser muito bom para os filhos esta socialização, este regresso, que é muito importante para o desenvolvimento deles e que vai correr bem, de certeza. Eu sou uma pessoa positiva, de certeza que vai correr bem. A nível de proteção das crianças, de higienização, de segurança,
tudo está providenciado e nada lhes irá faltar, e era então um apelo de confiança. O pessoal auxiliar também está tudo otimista, as pessoas estão otimistas. Claro que isto é um desafio, as pessoas acabam por ter também uma certa insegurança, mas estamos todas com muita vontade de trabalhar, isso eu noto que estamos todas com muita vontade de trabalhar e de darmos o nosso melhor, e os pais podem estar seguros e podem de facto confiar no nosso trabalho. Cristiana Pereira, para terminarmos também esta nossa conversa, pedia-lhe que deixasse aqui alguns conselhos, algumas sugestões, algumas preocupações, dúvidas e até incentivos para quem nos possa estar a ver nesta altura. Claro. Segunda-feira espera-se um dia difícil para toda a gente. Atenção, vai haver sempre, para os pais que decidam ou não levar as crianças, nunca vão ter a resposta certa, portanto, o meu apelo é que não desistam. As crianças precisam de tempo para aprender que a escola vai ser diferente, tempo para aprender que o espaço e as educadoras que vão lá estar são as mesmas, mas de uma forma diferente, e portanto a primeira semana vai ser difícil para toda a gente, as crianças vão mostrar os seus medos, os seus receios, mas não deixem de confiar nos profissionais. Estando sincronizados connosco, mantendo um olhar muito atento, nós vamos conseguir ultrapassar esta situação, e não se esqueçam que as crianças precisam mesmo de socializar para continuar a desenvolver e a crescer e serem crianças e felizes. Portanto, é esta necessidade de colocarmos de novo as nossas crianças onde elas estavam, felizes até aqui. E Manuela Lopes, para terminarmos também esta nossa conversa à volta do regresso das crianças aos jardins de infância, as crianças do pré-escolar, na próxima segunda-feira, quero deixar também aqui alguns conselhos à comunidade. Eu devo dizer que adorei esta última frase da senhora educadora Cristiana, não é? Deixem as crianças ser crianças e vamos voltar a que as crianças sejam de novo crianças. Eu acho que é muito isto, e reforço também muito essa mensagem de que as crianças vão precisar do seu tempo. Vai ser estranho chegar à escola e ver as educadoras, auxiliares, o pessoal todo de máscara, portanto só isso vai dar este impacto. As crianças vão reagir de maneira diferente, há muitas formas de reagir, as crianças de facto podem ficar mais ansiosas, podem ficar mais birrentas, e com isso também os pais não se devem assustar logo com isso, portanto é natural haver estas, às vezes até febre, os miúdos têm, não é? Quer dizer, portanto, as dores de barriga, o sono, portanto, pode haver algumas alterações assim, como não, como os miúdos podem chegar e até existir uma boa adaptação, ou ser os 2 primeiros ou 3 dias assim bem e depois manifestarem algum desconforto, portanto, há que gerir, há que dar tempo, estarem de facto muito atentos, caso a caso, porque nós temos também pontualmente ouvido algum relato de alguns miúdos que estão com muito medo de sair. Eu ouço até, sobretudo mais nos mais velhos, é verdade, em alguns mais novos tem a ver com esta dinâmica familiar, e se estivermos muito atentos caso a caso, e esta sincronia que ainda agora falávamos de facto com a comunidade escolar, temos tudo para deixar as crianças serem crianças. Realmente eu acho que esta é a frase-chave da conversa 2. E temos até aqui, já agora tenho que acrescentar isto para as educadoras que estão connosco neste programa: se depois de um mês de férias as crianças regressavam e com vontade de voltar a estar com os pais, com quem estiveram durante aquele período de férias, depois destas férias de 2 meses e meio com os pais, certamente elas irão utilizar isto para tentarem voltar a estar com os pais. Portanto, vão tentar forçar, acredito, até este retomar ao confinamento, onde estiveram com os seus familiares diretos. Acham que isto vai acontecer? Depende, não é? Depende, eu pelo menos não sei o que as senhoras educadoras acham, mas eu acho que vai depender, e depende muito da estrutura da família. Se por um lado podemos ter famílias em que realmente não há esta questão muito bem estruturada, os miúdos vão estar muito desejosos, eles têm muitas saudades dos amigos, muitas saudades dos professores, isso acho que isso de facto é evidente. Mas por outro lado também ouvimos muitos pais a dizerem que os meus filhos estão muito bem, estão em casa, estão todos contentes, portanto eles o que querem é estar por aqui com os irmãos e nesta liberdade que eventualmente pode existir.
sentido. Portanto, eu acho que vai depender um bocadinho da estrutura e da dinâmica familiar. Pode existir os dois cenários, na minha opinião, de facto, pode existir, mas depende da dinâmica familiar. Eu lembrei-me disto porque dizia que depois de 2 ou 3 dias bons no infantário, em que as crianças estiveram bem, podem depois chegar à conclusão de que, se calhar antes, que estava bem em casa com os meus pais, num cenário... sem regras, ou sem grandes regras. Ou com o televisor ligado muito tempo, durante o dia, a ver as minhas séries preferidas, não é? E isto pode acontecer, e os pais e os educadores nas instituições devem estar atentos a isto. É isso. E todos terem aqui alguma paciência neste processo de regresso aos infantários. Nós vamos tentar colmatar esse problema. Não, eu concordo que vai existir completamente essas duas realidades. Claro que nós temos pais de todo o género e, portanto, aqueles em que as crianças estavam bem, depende muito da estrutura familiar de cada criança. Mas, sem dúvida que ser criança é brincar e com certeza que isso lhes fará imensa falta e o desejo de voltar à escola é esse, é voltar a brincar e ser criança mesmo. E que tudo lhes corra bem na segunda-feira, que desejo e desejamos todos como comunidade. Muito obrigado, Manuela Felgueiras, educadora de infância em São Roque, no agrupamento de escolas João de Meira. Obrigado, Cristiana Pereira, a educadora de infância em Atães Rendufe. Obrigado, Emanuela Lopes, psicóloga no Hospital de Guimarães, por este contributo, por estes esclarecimentos, por este sossegar de ânimos dos pais também, relativamente a este regresso na próxima segunda-feira das crianças aos jardins de infância. Obrigado pelo vosso contributo. Obrigada. Obrigada a nós. Regressaremos na próxima segunda-feira com mais um programa. Estaremos à conversa com a doutora Eduarda Abreu, é pediatra, e falaremos sobre crianças também, evidentemente, uma pediatra sobre crianças e sobre o confinamento e de que modo possa vir a afetar o sistema imunológico das nossas crianças que estiveram confinadas durante estes 2 meses e meio e não estiveram em contacto com até doenças que habitualmente teriam neste período e estarão até agora mais frágeis para o regresso às ruas e à normalidade. Teremos mais uma conversa sobre crianças na próxima segunda-feira a partir das 21 horas neste mesmo espaço do Mais Guimarães. Obrigado por estarem por aí. Olá, o meu nome é Adriano Carvalho e sou diretor da Remax Património na Estação de Comboios de Guimarães. Durante 12 anos fui consultor imobiliário ao serviço desta grande marca que é a Remax, tendo sido reconhecido como um dos melhores a nível nacional. Hoje tenho um projeto diferenciador no mercado de Guimarães e procuro pessoas que já tenham experiência, mas que não estejam satisfeitas com os resultados que tenham obtido até agora. Se és uma dessas pessoas, então este convite é para ti. Anda a conhecer-me e anda a conhecer o meu projeto e eu estarei cá para te ajudar a atingir um patamar completamente diferente e que irá mudar a tua vida para sempre. Se procuras uma mudança, este poderá ser o lugar certo para ti. Fica à tua espera. Até já.